E se eu dissesse que gigantes de 10 metros caminharam sobre esta terra? Não estou falando de mitos ou lendas. Estou falando de seres reais, tão reais quanto você e eu. Seres que fizeram Deus se arrepender de ter criado a humanidade. A história começa com um pacto profano. Os vigilantes, anjos poderosos enviados para observar a humanidade, desceram ao Monte Hermon. 200 anjos imortais, liderados por Azazel e Semiasa, fizeram um juramento de sangue. Eles viram as filhas dos homens e as desejaram, e então quebraram a lei mais sagrada do universo. Cruzaram a barreira entre o celestial e o terreno. A união entre anjos e humanas era impossível, era antinatural, era uma abominação. Mas aconteceu. E o que nasceu dessa união mudou o destino do mundo para sempre. As primeiras mulheres começaram a dar à luz, e quando os bebés nasceram, as parteiras gritaram de horror. Eram crianças de 1 metro de altura, já nasciam com dentes afiados, seus olhos brilhavam com uma luz dourada que não era deste mundo. Eles choravam, mas o som era grave, gutural, como o rugido de um leão. As mães não sabiam se estavam segurando filhos ou monstros. Elas tentavam amamentar, mas os bebês mordiam com força. Alguns bebês já nasciam falando palavras em línguas antigas que ninguém entendia. Suas unhas eram garras, sua pele tinha uma textura estranha, como metal coberto por carne. Os pais humanos olhavam para aquelas criaturas com medo, mas os vigilantes olhavam com orgulho. Eles haviam criado algo novo, algo que o próprio Deus não havia feito, e chamaram estas criaturas de Nefilins, que significa os caídos, ou os que fazem os outros caírem. Nos primeiros dias, as pessoas tentaram aceitar, afinal eram seus filhos, mas à medida que os dias passavam, o impossível acontecia diante de seus olhos. Os Nefilins cresciam, não como crianças normais, eles cresciam como plantas sob chuva torrencial. Um bebê de 1 mês já tinha o tamanho de uma criança de 10 anos. Com 3 meses, já eram maiores que qualquer adulto humano. Em apenas 6 meses, os primeiros Nefilins já tinham 3 metros de altura. Suas vozes faziam o chão tremer, seus passos criavam rachaduras na terra. E o apetite deles era insaciável. Uma mãe precisava do alimento de 10 famílias para alimentar um único Nefilim por um dia. Mas o terror verdadeiro ainda estava por vir. Porque quando os Nefilins atingiram 1 ano de idade, eles já não eram mais crianças, eram gigantes de 6 metros de altura. Suas costas eram largas como muros, seus braços podiam quebrar árvores com um único golpe. E seus olhos, aqueles olhos dourados e frios, olhavam para os humanos não mais com carinho, mas com fome. O primeiro Nefilim a mostrar sua verdadeira natureza foi Oiá, filho de Semiasa. Aos 12 meses, ele já tinha 7 metros de altura. Sua mãe tentava acalmá-lo, mas ele gritou com ela, e o som fez seus ouvidos sangrarem. Quando ela caiu no chão, Oiá olhou para ela com curiosidade, não com preocupação, com curiosidade, como um cientista olhando para um inseto. E então, pela primeira vez, a verdade horrível se revelou. Os Nefilins não tinham alma humana. Eles eram híbridos, metade anjo, metade humano, mas sem a compaixão de nenhum dos dois. Eram predadores, e a terra era sua caça. As vilejas começaram a viver no terror. Os Nefilins continuavam crescendo, 8 metros, 9 metros, 10 metros. Alguns chegaram a 15 metros de altura. Eram montanhas de músculos e ossos. Suas sombras cobriam vilas inteiras. Quando caminhavam, o solo tremia como se fosse um terremoto. E o pior de tudo, eles se multiplicavam. Não eram apenas 100 ou 200, eram milhares. Milhares de gigantes nascendo em toda a terra. E cada um deles era uma sentença de morte para a humanidade. No céu, longe dos olhos humanos, o arcanjo Enoque observava tudo. Ele havia sido enviado por Deus para testemunhar. E o que ele viu encheu seu coração de uma tristeza profunda. A criação de Deus, a humanidade feita à sua imagem, estava sendo devorada por monstros nascidos da rebelião. Enoque sabia o que estava por vir. Ele sabia que Deus não permitiria que aquilo continuasse. Mas o preço que a terra pagaria, ele não sabia. Porque para destruir os Nefilins, Deus teria que destruir quase tudo. E o relógio da humanidade começava a contar os últimos dias. Os Nefilins não eram apenas grandes. Eles eram impossíveis.